Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Way de Free Worlds, um podcast onde a gente procura derrubar rótulos e construir pontes entre gerações para gerar resultados de verdade. Eu sou Fábio Betti e estou aqui ao lado do Eric Salles e hoje a mesa está cheia e linda. 3 gerações da família Meinen. Enio, 60 anos, aqui a gente fala o nome e as idades, Velho, de 58, e Natália, de 31 anos, não é isso, Eric? Casa cheíssima, cheíssima, todas as gerações aqui representadas. Então, se tem um papo para ser rico, é o papo de hoje. E, galera, eu gosto de falar para o público que, assim, a história de hoje é uma senhora história, a gente ainda não contou uma parecida aqui no podcast, de que o Enio, ele veio do cooperativismo financeiro, então passou ali umas boas décadas no mundo das finanças. A Nath, psicóloga e recrutadora, e a Vera, publicitária. E que há alguns anos decidiram sair desse corporativão para virar produtores de vinho, lançando a Enera lá na Serra Catarinense, né, uma marca de vinhos aí que temos relatos de que é muito boa, relatos de Fábio Betti. Com esse objetivo de aprender juntos, experimentar algo novo, deixar estereótipos de idade, de junioridade, senioridade de lados e transformar esse produto e esse sonho em impacto social, renda e mercado. Então, assim, hoje tem conversa, eu tô animado para hoje. Eu também tô. Eu sei que é um plano paralelo, né? Eles têm as atividades deles, mas eu sei também que é um plano que junta o prazer de empreender em família numa coisa realmente que provoca mais prazer ainda, que é vinho. E eu realmente provei o vinho, tive essa oportunidade. Outro dia eu entrevistei uma jornalista chamada Marisa Tavares, eu li o livro dela para fazer a entrevista também. Às vezes a gente tem que se preparar melhor. E a melhor forma de se preparar para essa entrevista com vocês foi tomando uma garrafa de vinho. Eu quero que bom. tenho mais entrevistas como essas, né, onde eu tenho que beber algo gostoso, né? Mas eu acho que é uma conversa que vai trafegar certamente pelo empreender coletivo, mas a gente vai falar também de propósito, de risco, de aprendizado. Sei lá, Em breve, a gente acha uma família empreendedora de uísque aqui para entrevistar. Olha, vamos descobrir, de quem sabe os amigos aqui conheço alguém. Eu não vou achar ruim também, não. Cachaça também é boa, cachaça brasileira é muito boa. Será que o Eric falou isso porque ele prefere o uísque? Com certeza. Eu prefiro vinho. Vinho, olha. Eu acho que só se vive uma vez, a gente tem que beber um pouquinho de tudo, né? Então, quem somos nós para nos negar prazeres, né? E, gente, muito obrigado por terem vindo participar, inclusive, né? Acho que eu acabei de atropelar o Fábio, era isso que ele ia falar, mas muito obrigado por terem participado, por terem aceito esse convite e esse novo primeiro passo também que vocês estão dando de participar aqui do projeto conosco. A gente queria que cada um de vocês se apresentasse, talvez, com uma frase, começando falamos tanto do Enera, né? Da vinícola que vocês criaram em 2018, ou pelo menos do projeto que vocês criaram em 2018 e já está na sua segunda safra. Cada um se apresentar talvez uma frase dizendo junto o que mais aprendeu nesse último ano com esse empreender familiar e coletivo. Quem são vocês? Posso pedindo a permissão aqui da Vera e da Natália. Obrigado, antes de tudo, pela oportunidade. É muito bom a gente estar com vocês, né? Contar um pouquinho uma parte dessa história aí, que é oportunizado em função do nosso contato lá no Marcas que se Importam, né, Fábio? Recentemente lá em São Paulo. Aliás, foi um evento muito legal. Eu fiquei muito feliz de poder estar lá e contar um pouquinho, né, do percurso profissional e associar de alguma forma, né, alguns aspectos da vida corporativa com a opção individual, né, com a ação de CPF. Acho que foi legal, né, Fábio? Bom, eu poderia dizer o seguinte, que eu percebi já, tinha ouvido falar, né, tinha lido muito, que cada safra traz realmente um resultado diferente, singular. Embora a uva seja a mesma, o terroir seja o mesmo, o processo seja muito idêntico, né? E, aliás, para muitos, como para a Vera aqui, a safra agora de 2025 é uma evolução, viu, Eric? Da de 24, olha só. Eu ainda Tem dúvida, né? Tenho dúvida, enfim, mas é legal, é isso. É a singularidade total, né, entre um ano e outro. Acho que isso que resume 2025. O que tu aprendeu foi isso, então. Eu acho que, assim,
esse ano, né, que foi quando eu entrei, que foi o ano que eu entrei mais com eles, né, que a gente se misturou mais. Antes estava mais assim sobre o pai, né, o geral. E aí acho que esse ano eu e a mãe a gente se aventurou mais ainda, né, no envolvimento no geral dentro da vinícola, enfim, do vinho, né? Mas eu acho que assim, esse ano o que resume muito é a união, assim, sabe? Por mais que pareça muito clichê, é uma união que a gente teve que aprender de novo, sabe? Porque tem a nossa união de sempre, né? Como família, enfim. E agora aprender uma união que sobreviva a um negócio. Não é fácil. Mas acho que acabou que a gente ficou mais unido ainda, né? Não sei como é que era possível isso, mas enfim, a gente ficou mais a gente ficou mais grudado ainda, assim. Então acho que para mim é o que resume bastante esse ano, sabe? É isso mesmo, é exatamente. Falaram bonito e eu concordo e assino embaixo. Foi Maravilhosos. o misturar dessas três cabeças tão diferentes, né? Uhum. Que acaba trazendo um resultado e surpreendendo a cada um de nós com que a gente é capaz também, sabe? Acho que vocês estavam conhecendo uma nova faceta de vocês também, né? Porque passou a vida toda ali como família, de repente isso. descobriu, pô, como que é trabalhar aqui com o maridão, como que é trabalhar com a filha, toda uma nova experiência. E já nisso, quero ouvir de cada um de vocês, se vocês tivessem que falar em uma palavra só, hein? Esse sabor de empreender em família, o que seria? Eu quero ser a primeira agora. Boa, manda, rainha. Vai, mãe. É um vinho aveludado. Tudo bem, mais uma, né? Aveludado. Olha, Eu diria que o sabor de trabalhar em família é doce, viu? Doce, deliciosamente doce. Uau! Trabalhar em família, o sabor de trabalhar em família, eu acho que é desafiador, assim, é um sabor complexo. Apesar do vinho não ser complexo, é um sabor complexo, sabe? Boa, Nath, boa. Muito bom. Cada um tem sua perspectiva, né? E assim, curiosidade, né? De onde veio esse estalo, né? Para sair do consumo, que eu acho que no evento que eu conheci o Enio, ele revelou que já gostava de vinho e tal. Então, consumir, eu imagino que a família já consumisse. Ele, pelo menos, consumia. Onde veio esse estalo? Toda a família. Quem falou vamos primeiro e quem falou calma? Que doideira é essa? Será que alguém falou também isso, não? Eu penso, viu, Fábio e Eric, que eu tenha, enfim, dado início, startado essa maluquice, né? Se fosse refletir muito, sabe, sobre isso hoje, eu não sei se faria de novo, né? Mas, cara, foi um impulso, é algo do tipo, parece tão legal, né? Produzir vinho, é uma bebida que tem tanta história, tem geografia, tem um monte de filosofia, né? Muita gente até fala assim, pô, cada garrafa de vinho parece ter um livro inteiro, né, cara? Tem uma escola filosófica ali, ou várias escolas filosóficas que se juntam, que se concentram aí, porque a gente pode colher em torno, né, de uma taça de vinho, né? Muitas impressões sobre vida, né? Sobre o que é bom, né? O que é legal, enfim. E já que a gente curte beber, né? Eu pensei assim, que tal empreender, testar, né? E elaborar, sabe? Vamos lá, né? Eu não tinha noção. Por exemplo, se desse errado, eu não sabia, enfim, como seria isso, né? Eu só fui lá, achei que, né? Provoquei a Vera, falei, tá surgindo aqui uma possibilidade, o que tu acha? Enfim, falava assim. E eu, no primeiro momento, o que disse para ti? Eu não lembro. O que faz? Tem certeza? Mais um trabalho? Trabalho tão pouco! Quem sabe vamos transformar isso em um hobby. Mas o Ed é uma pessoa que quando
vai fazer uma coisa, ele não consegue ficar nas beiradas, na borda, Básico, né? Ele é muito intenso, então ele vai com tudo. Quando ele disse vamos, aí quando ele disse vamos, eu disse agora então vai dar certo, porque tudo que ele bota a mão, ele quer muito bem feito. Não é, Natália? E assim, né, eu acho que, não sei pai, mas eu imagino que para uma pessoa que tanto goste, né, assim, do vinho, claro, é uma coisa compartilhada por todos nós, né, mas eu acredito que para ele devesse ser devia ser um sonho, né, um pouco distante, de repente, mas que deve ter passado na cabeça em algum momento na vida. Mas que eu, Natália, não imaginava que fosse ser tão agora, assim, sabe? Deixa aposentar, né, filha? Deixa Tipo, dar uma gente, desacelerada. vamos lá. Mas foi, né? E que bom, porque assim, eu acredito que os dois, eu costumo falar muito para os meus amigos, né, para as pessoas da minha volta, que os meus pais, eles não têm a idade que eles têm. Existe um estereótipo muito grande em volta, em cima dessa idade, ou a partir dessa geração, enfim, que até o Fábio estava conversando com a gente sobre o que é ter 60 anos, né, o que é chegar perto de 60 anos, e é até uma coisa que a gente conversa muito dentro da minha área, assim, da psicologia, né, que hoje as pessoas estão chegando cada vez mais nas idades mais avançadas, digamos assim, né, ficando mais velhas, e isso também significa que as pessoas, elas precisam ter vida continuando ali, né, nessa idade, assim. Então, eu vejo os meus pais hoje como pessoas, sei lá, cara, da minha idade, sabe, fazendo as mesmas coisas, e trabalhando, e atividade física, e saindo, e se divertindo e tal, e aproveitando essa idade que eles têm de muita maturidade, muita experiência, mas que também ainda tem muita vida para viver, sabe? Então, eu acho que se ele falou vamos, a gente consegue, quem sou eu, né, também, para falar alguma coisa. Obrigado pela confiança. É muita confiança. Não, perfeito, Obrigado mas eu gosto muito desse pensamento de que você amadurecer não é exatamente você decair, desacelerar, não. É um refinamento, uma sofisticação. Você tem toda uma bagagem para alçar novos voos. A gente está vendo aqui uma prova viva de um empreendimento. Só que assim, ó, pessoal, temos 5 pessoas aqui, todo mundo é empreendedor nessa call, e a gente sabe que empreender às vezes é mais tropeço do que acerto. Então, eu quero saber com vocês, qual foi aquele primeiro erro que ensinou para vocês mais do que qualquer curso? O Eric, é interessante essa questão, né? E normalmente você tem uma situação, um episódio que envolve, né, algum tipo de falha, né? Por ações irrefletidas, né? Mas eu acredito muito, e daí, viu, Fábio, a minha contribuição da vida advinda, né, recolhida da vida corporativa, que é a relevância de um planejamento, né, de um pensar, né? Tudo bem, a decisão foi repentina, mas talvez eu tivesse vindo elaborando isso há mais tempo. Eu sabia, quer dizer, mais ou menos eu tinha na minha cabeça, né, o posicionamento do terroir, do território, né? De alguma forma eu tinha comigo ali o tipo de uva, né, porque pelos estudos, pela experiência, né, também sensorial, eu já tinha passado, né, por um produto ali que assim, produzido ali no entorno, né? Então, eu não, sinceramente, eu não lembro de algum equívoco assim, relevante nesse processo, nesse curso inicial. Talvez isso apareça, ou possivelmente apareça, isso é estatístico, né? É normal. Mas algo que eu percebi, e desde logo posso compartilhar isso, é que, vendo agora que deu certo, assim, sabe, tão rapidamente, eu fico falando, viu? Né? Por que a gente não pegou uma área maior ali, né, de terra, assim, sabe? Escolher um terreno tão pequeno para fazer um projeto tão pequeno, cara, porque
Sabe, no mínimo, eu teria tido, né, a gente teria tido uma valorização imobiliária gigante, porque o Urubici se desenvolveu muito nos últimos anos, né? Olha só que interessante, Eric, acho que esse foi talvez o ponto, assim, numa perspectiva estratégica de pensamento de médio e longo prazo, né? Você mirando um horizonte, né, de mais longo prazo, talvez ali eu tenha me equivocado, né, por fazer essa escolha, né, por uma área tão restrita. E, evidentemente que isso poderia ter, olha, já está fazendo, poderia ter tido mais desafios, porque uma área maior exigiria mais energia, mais atenção, mais investimento, mais cuidado, né? Sabe? Enfim, mas é isso, cara. Assim, no processo produtivo de evolução dentro da escolha feita, acho que foi bem preciso, né? Todo o traçado ali, né? Né? O desenho do percurso. E esse é o outro, só esse ponto adicional lá, adjacente, eu diria. E é adjacente mesmo porque hoje, se a gente quiser expandir ali, a gente não consegue uma área do ladinho, até porque valorizou muito ali, já deu certo, e as pessoas querem fazer a mesma coisa na volta. Então, você tem que fazer um outro recorte territorial para dar continuidade, né? Quem sabe produzir um espumante, um vinho tinto, alguma coisa assim, né? Mas não está em perspectiva, tá? Eu já vou tranquilizar o Natália e a Vera. Que bom saber isso. Mas eu entendi que teve, a experiência mostrou que talvez vocês tenham tido uma visão mais conservadora, né? Talvez que o desafio não fosse tão complexo assim quanto vocês imaginavam e que poderia, né, de alguma forma, ter valorizado mais o empreendimento, a produção maior. Mas, assim, indo ainda nessa linha, né, a gente tinha outro caminho aqui para a conversa, mas acho que está legal essa linha, da área do vinhedo, aí chega o momento que está na taça, né? Teve algum choque de realidade do ponto de vista técnico, solo, clima, pragas, barricas, inox, acidez, corte? Como é que foi esse aprendizado, né? Assim, entre a ideia, a área, vou plantar e de repente, segunda safra, né? Tá na taça. O que vocês, né? Eu entendi que um erro foi mais a ver com ousadia ou conservadorismo, mas o que vocês aprenderam que foi chocante, que vocês não sabiam e que nessa jornada, de alguma forma, se tornou algo importante em termos de aprendizado? Não, eu penso assim, eu vou até começar mais com a parte de novo, não sei se foi sorte, né, o Fábio e Eric, mas a escolha do terroir, quando a gente fala, a escolha da terra, do lugar, né, da combinação de vários elementos ali, quando você pensa num produto, ele é fundamental. É tipo assim, cara, 90% daquilo que pode dar certo ou errado, né? Poderia ter sido o inverso. Então, tivemos uma sorte grande e chegamos num momento muito, muito, muito legal. Como eu disse, eu conhecia já um produto com a mesma cepa em área contígua, próxima, né? E acho que o que mais me sensibilizou ali, né, com esse projeto foi a necessidade de agir com muita prontidão, assim. Por exemplo, eu não tinha noção disso, que a ação de uma formiga, se ela não for debelada, né, se você não tiver uma medida, uma contraofensiva, a ação de uma formiga, cara, assim, ela pode acabar com o vinhedo em 48 horas. É um negócio maluco. 48 horas. Então, a questão climática, né, que é algo importante, ela não chegou a me impressionar negativamente. Por que eu falo negativamente? Porque a primeira safra era para ter sido 2023 já. Tinha lá uma expectativa de talvez mais 500 garrafas. Aí chegou lá próximo ali da formação, né, do cacho e tudo mais, aí bateu uma chuva de granizo e acabou com tudo, sabe? Eu lembro, eu estava no Espírito Santo, em Vitória, fazendo uma palestra, aí no final de tarde, olha que coincidência, aí eu conheci um lugar bacana lá, que tem uma carta de vinho super legal lá em Vitória, eu falei, vou tomar um vinho agora, foi bem sucedido na palestra, no trabalho, vou relaxar, sento ali, a pessoa serve a primeira taça de vinho, por sinal era um vinho branco,
E aí eu olho para o celular, a mania de mexer para o celular, pinta uma ligação do engenheiro agrônomo. Aqui tem uma das pessoas principais que nos ajuda no projeto, é um engenheiro agrônomo, né? O cara que acompanha a evolução, né, da planta, né, orienta sobre manejo, né, sobre procedimentos e tal. Falou, Enio, eu não tenho uma notícia muito legal, sabe aquela, ele fala, ele é meio assim, castiga assim na fala, é meio direto, sabe aquela uva Pronto. legal, bacana, que estava vindo bem? Terminou. Infelizmente, você não vai colher. Você não vai produzir vinho com a safra 2023. Falei, o que aconteceu, cara? Você deve ter ouvido falar da chuva de granizo, e acabou, cara, com tudo. E o interessante é assim, eu estava sentado tomando vinho, e eu não me, sabe, eu não fiquei assim tão surpreso, eu não me abalei, tá? Hum. Falei, Uhum. cara, é isso, sabe? Porque rapidamente eu fiz uma conexão com a origem, né? Eu sou filho de produtores rurais, filho da roça, né? Ah, Talvez ali, né? Esse também pudesse ter sido um motivador. Eu quero me reencontrar numa outra dimensão com a atividade rural, né? E aí aceitei isso prontamente, mas foi de qualquer forma, né? Foi uma notícia, né? Um choque assim. O primeiro, né? No primeiro ano que eu poderia, né, ter A tirado gente não lá, estava né, testado o esperando por isso, produto, né? mas enfim, eu acho que isso aí não me abalou, como eu falei, e o que deu muito trabalho, tá? De todas as atividades foi trazer as cepas da Europa. Assim, eu não imaginei, viu, ah, Fábio, que desse tanto trabalho, tem muita burocracia, você tem muitos procedimentos, e aí você tem que escolher o porta-enxerto adequado com o tipo de clima, com o tipo, né, de cepa. Uhum. Isso demorou quase um ano, assim. Uhum. Acho que demorou mais do que preparar a terra, do que corrigir a acidez do solo, implantar né, as plantinhas e tudo mais. Acho que foi isso que me deixou assim. Eu falei assim: será que vai ser tudo desse jeito, tão difícil, tão complexo, tão demorado, né, tão Por negociado? isso que Assim, depois o que veio, ele achou né? que Foi não teve. tranquilo. Porque foi um tá, entendi. processo, Eric, É, olha, quer ver? Ó? é. Tem a importação, tem a adaptação no viveiro, lá na Itália, né? Viveiro que chama VCR, acho que é um dos maiores distribuidores de mudas de vitiviníferas do mundo. Depois da adaptação lá, aí teve que vir para uma adaptação nos campos de cima da serra, em Vacaria, que fica lá no Rio Grande do Sul, na divisa, assim, praticamente ali com Santa Catarina. E depois, mais um tempo de adaptação em Urubici. E eu ansioso, vamos botar logo essa cepa na terra, vamos plantar isso. Não dá. Daí demorou, né? Vinha o porta-enxerto, porque aqui não dá para plantar em pé franco, né? Como chama um processo, né? Você pega a mudinha e toca direto na terra, não tem jeito, né? Não Rapidamente, rola. né? Você perde, Não se né? desenvolve, É, né? é, e o ataque de pragas também, né? A planta fica muito mais suscetível ao ataque de pragas, então você tem que tomar esse cuidado. Então é isso, viu, Fábio? Acho que Uhum. Desculpa aí te cortar aí, é porque me veio algo. Você falou de um processo muito complexo, né? Extremamente complexo importar, começar, mas eu imagino também a complexidade de tocar um negócio com três pessoas muito diferentes entre si. Então eu quero entrar um pouquinho e entender. Quando vocês discordam, como que funciona? Como que vocês entram em um acordo? Tem alguém que veta, uma pessoa que media? Como que funciona? Isso é muito interessante, porque, como vocês perceberam, em primeiro lugar, assim, eu quero dizer que vou voltar um pouquinho, quando o Enio, eu acredito, conhecendo o marido há 40 anos, quando ele disse eu vou implantar o vinhedo, ele já tinha estudado muito, muito, lido muito, experimentado muito vinho. Quando ele tomou a decisão, antes de implantar, ele cuidou de tudo. Uhum. Quem é que vai, tem que ter o quê? Tem que ter um engenheiro agrônomo, tem que ter mais não sei o quê, tem que ter, sabe, ele recolheu todas as peças Tava do tudo pronto na tabuleiro de cabeça xadrez, dele, né? né? E aí, quando ele implantou, ele estava seguro, não foi? foi. E aí sofreu pela ansiedade grande que ele tem, porque demorou para implantar. E
essa é uma das coisas, né, que dá mais conflito entre nós, que ele é uma pessoa que é papum, vendi, já está no correio? Já está na transportadora? Já mandaram? Já levaram? Tá tudo pronto? Ó, chegou mais uma. Eu estava levando o produto até o local, chegou outro para venda e ele me pergunta: esse foi também? Eu nem tinha visto que já tinha mais um. Então, essa ansiedade às vezes causa um pouquinho de atrito. Aí, às vezes, eu vou lá, quando a Natália está, né, muito estressada, eu vou no privado e digo: papapá, rararararará. Aí eu vou lá no privado da Natália, Peraí, é que tu tem que explicar por que eu fico estressada também, senão vai ficar feio pra mim, entendeu? Aquela ansiedade teu pai, está pronto? Não, é porque ela tem uma função muito importante, que é e ela acaba fazendo isso entre um paciente e outro, entre almoço e academia. E o Enio, não sei, causa uma certa ansiedade nele, que ele, não sei se ele não está nos vendo, ele acha que, de repente, a gente não está dando muita importância. Não sei, Mas eu mas peraí, calma que eu não terminei. Calma, segura a ansiedade. Tinha uma coisa que eu queria falar muito importante. Me quebrou, Não, é porque assim, deixa, enquanto meio que cada um tem sua função, né? Isso, Bem queria entender também. divididas. É importante a gente ressaltar, assim. O pai, como grande expoente ali do mundo, ele é, eu acho que do mundo, assim, né, dentro do capitalismo, enfim, né, ele tem contatos com as pessoas. Ele é a pessoa que tem ali o meio de campo para vender, né, para fazer esse primeiro contato. Que aí passa para mim, que sou a pessoa que vai emitir nota fiscal, que vai fazer as etiquetas de envio, que vai, né, fazer essa parte burocrática de envio, de nota fiscal, enfim, né, calcular frete, daí tem que mandar para ele o frete, daí tem que mandar não sei o que para quem. A mãe tem que pagar. Aí a mãe, ela tem a outra parte que né, não, acaba que também não me sobra tempo para ajudar tanto nessa parte, que é a parte de embalar todos os vinhos, porque também somos nós que fazemos isso, né? Embalar os vinhos, botar nas caixas, sinalizar as caixas, botar as etiquetas de envio em cada caixa, para levar para o correio. Então, tipo assim, é todo um método, né? Tem uma metodologia dentro da gente que um depende do outro, querendo ou não, né? Um depende do outro, mas também é justamente isso, é engraçado porque os três têm temperamentos muito diferentes. Uhum. E a mãe meio que fica ali fazendo meio de campo, sabe? Como sempre fez, né? A vida inteira. Em tudo. Fábio, agora você vê, assim, você lembra da caixa a caixa que chegou até você com 6 vinhos, você pode tem uma etiqueta, tem um endereçamento, tem um valor diferente. Chegou rápido, viu? Assim, não chegou rápido? Né? Mas... Foi difícil para pagar, porque perguntava toda hora para o Enio. Não, depois eu te falo. Eu lembrei de uma campanha meio antiga, da Facas Guinzo, Meias Vivalina. Ninguém vai lembrar aqui, mas que você queria saber o preço. Falava, não, pergunte agora, né? Mas tudo bem, no final ele me falou o preço, eu consegui pagar. Foi tudo certo. É que eu tenho... Mas é legal, mas exatamente, tem uma... Isso eu acho que pelo teu trabalho, né, que é o trabalho que ele faz, ele quer... terminou, vamos fazer isso logo, porque aí a gente, né, eu tenho outras coisas para fazer, não é só isso, né, eu acho que... Mas eu confesso que é mais, viu, Fábio e Eric? É mais... eu tento me colocar, assim, ali no lugar do destinatário, né? Do consumidor, né? Eu estou falando, assim, tipo, experiência do cliente, né? Cara, se demorar muito, ainda mais a gente está começando, né? Se você frustra, né, a expectativa, né, lá do consumidor
pecando na forma, né? O conteúdo até que pode ser super legal, a gente já viu ali que, pô, deu certo, né? Mas, cara, daí não dá, né, Eric? Você pecar na forma. Então, para mim, 1 ou 2 dias a mais podem ser bastante relevantes para quem está ansioso no outro lado também, né? Tipo, como eu realmente me considero um pouco ansioso, né? Vamos usar um eufemismo, mas poderia falar outra coisa, mas cara, a pessoa, e se eu fosse lá, eu sou do tipo, eu quero receber logo esse negócio. Quando eu tenho meus colegas que trabalham comigo, enfim, aí encomenda alguma coisa, né? Quer trocar uma ideia, pede, né, alguma solução, demora um pouquinho, a pessoa não dá retorno, eu já fico, né, um pouco ansioso. Então preciso controlar um pouco isso, né? Porque se eu não coloco, eu gero um estresse, né, e isso não é legal, né? Assim, a gente não pode com esse projeto, né, ter algum nível de discórdia entre nós, né? Tem que ter harmonia, tal como o vinho deve harmonizar com comida, né? Com outras coisas. Acho que é importante, né? E cada qual cedendo um pouquinho, né? Cada qual contribuindo um pouquinho então não tem propriamente poder de veto, né? Tem argumentos, né? Isso funciona muito aqui. Pô, você tem que entender que eu tenho um paciente, e a Vera tem que entender, eu tenho outras coisas, né? Uhum. E aí eu falo, pois é, mas eu preciso também cuidar do outro, porque essa pessoa, que se a gente não entregar lá legal, e a pessoa vai ficar chateada e não vai querer de novo, não vai fazer uma propaganda negativa, que né? o Coopera, né, também ele nos dá muito pouco tempo entre isso. entre a venda e o despacho, vamos falar A assim, gente né? tem uma plataforma de venda digital que eu utilizo na própria empresa, né, que está ao alcance de todos os sócios do Sicoob, né? Todos os cooperados que vendem algum produto, né, que tem alguma atividade empresarial, podem colocar seu produto, ofertar por aquela plataforma, chama Coopera, né? Tem via de cooperação. E a nossa solução está ali também, está junto nessa plataforma, e essa plataforma tem SLA, né? Prazo para você cumprir o processo, saca? Senão eles E aí, tiram. porque senão aí retira e aí a venda é cancelada. Então me bate um pavor. Pô, eu sou um gestor do Coopera. Logo cara, eu sou executivo lá da empresa, sou gestor do produto, e não dou exemplo, sabe, Fábio? Me dá uma agonia, assim, né, cara, como é que eu vou explicar isso? O pessoal faz um esforço, às vezes, para ajudar a gente, né? Então, é por isso, mas compreendendo. mas funciona, tá? Assim, Tá bom. Agora, você falou... Desculpa, Perdão. o Enio trouxe aí um tema que, assim, tem essa plataforma que está ligada ao trabalho atual dele, então tem aí uma responsabilidade, né, para não fazer feio aí, né, e usar bem essa Falhar, plataforma. né? Agora, como é que vocês fazem, né, falando de emaranhados, né, para que o almoço de domingo em família não seja conversa da firma? Tem como? Tem algumas regras de convivência? Não é? Isso eu Fala lá, Natália. Eu falo. É. Não tem limites. Terapia em família aqui. Fala lá, Nath. É porque, assim, a gente sempre foi... eu e o pai, a gente tem um perfil muito foco, assim, fazer as coisas e fazer, né, até não poder mais. E acho que, assim, a Enera, ela tá dentro disso, né, e dentro dos nossos jantares, dentro dos nossos churrascos, dentro dos nossos almoços, de repente, ela aparece como de uma forma muito leve, assim, né? Por mais que a gente fale aqui que tenha de vez em quando alguma discórdia, assim, ainda assim é uma coisa muito leve, porque, primeiro, eu, filha, né, vejo que por ser um sonho deles muito grande, que sempre foi, e então tá realizando esse sonho também, tem esse... acho que tira um pouco esse peso de ser só um negócio, sabe? Mas também por ser uma coisa que também tem a ver com prazer deles, que eles sempre gostaram, que eles sempre procuraram, enfim, acaba que não tem esse peso, assim, de ser só um negócio, entre aspas, né? Eu acho que, para além de ser um negócio, é um presente da família também, sabe? Então, a gente fala muito sobre isso o tempo todo,
O tempo todo. Não tem assim, hoje, acho que de vez em nunca aparece, e sou eu, tá, que falo isso. De vez em nunca aparece assim, eu não quero falar sobre trabalho hoje, pelo amor de Deus. Aí eles até dão uma freada, assim, mas acho que se não tiver esse ponto, assim, a gente vai e fala, sabe? Mas é que sempre surgem assuntos novos sobre isso, né? Como é que nós vamos fazer agora com o financeiro? Tá tudo em cima do Enio, né? Toda essa parte financeira que vocês sabem, né? Que é esse nosso projeto é um projeto. Como é que eu vou dizer isso? Um propósito. Propósito de impacto social, tem né? um propósito social, né? Que eu não queria entrar agora, né? Então, assim, quem faz tudo isso é o Enio, né? Então, assim, nos fins de semana, nos nossos encontros, acaba sempre, como é que tá isso, como é que tá aquilo, o que é que precisa de ajuda, precisa fazer alguma coisa, a gente acaba conversando muito sobre isso. E para nós, como é uma novidade e muito prazer, a gente acaba falando bastante sobre isso mesmo. Mas é isso mesmo, né? Quando você não tem isso, né, como mais uma atividade profissional, né? Que você tem uma pretensão econômica com isso, um resultado, você quer chegar a algum lugar, né? Usual, né? Quando você está trabalhando, se torna uma coisa, né, corriqueira, acaba mais sendo tranquila, mais corriqueira entre nós, agradável. né? E falar sobre isso não é uma conversa ruim, sabe? Não é algo que Nunca é uma pesa para conversa vocês, né? tóxica, de cobrança, não é nesse sentido, assim, né? É. A gente, nesse particular, assim, a gente se entende. E outra coisa, Eric e Fábio, como eu, a Natália, a Vera, né, com um monte de afazeres dela, a gente, durante a semana, pouco conversa sobre isso, né? Porque sai cedo, né? Sai muito cedo, chega tarde, né? Não consegue conversar. E aí, cara, chega no final de semana e é inevitável, né? Que você entra um pouco no assunto, mas todo mundo entra, né? E começa por mim, que normalmente eu inicio isso, entra com cuidado, né? Né? Mais tranquilo, assim, Parcimônia. para não puxar, né? Com algo, com uma carga, né? Como algo que seja pesado, assim, desagradável. Não, né? Eu acho que a gente se entendeu bem no final, embora não tivesse debatido muito, né, no antecedente, mas no curso, né, do projeto, acho que a gente está convergindo muito mais do que, eventualmente, não convergindo, né, o divergindo. E aí agora, galera, um desafio que eu quero trazer aqui para vocês, já entrando na linha do Age Free World, que é o seguinte: todo mundo aí de geração diferente, várias épocas representadas na vinícola. Vocês acham que misturar essa diversidade etária é uma potência, algo que assim gera performance, faz o negócio de vocês evoluir? Como que vocês falariam isso sem romantizar? Porque sabemos que tem desafios e também tem muita coisa boa. Eu quero saber aí da vivência de vocês. Fique à vontade. Tá, assim, eu acredito que seja, na verdade, é uma coisa muito positiva para a gente, porque acho que até a gente comentou isso um pouco mais cedo, né, na nossa conversa aqui, uma mistura de experiências, né, muito diferente, assim. Então, cada um tem uma visão de mundo, eu acredito que muito diferente. Isso vem a agregar, porque pode atingir diversas idades, né, vários públicos, enfim. E, por exemplo, eu tenho uma visão, acredito que um pouco mais relacionada à parte de rede social, né, de como vender isso hoje em dia, né, que é muito diferente de, por exemplo, vender um produto há um tempo atrás. O pai, ele tem a visão dele, de experiência de vida dele, a mãe tem a visão dela, a experiência de vida dela, né, e acho que a gente encontrando isso, né, apesar, tu até falou sobre não romantizar, né, não romantizando já, a gente sabe que tem, né, a gente tem os nossos atritos com relação à idade, a visão com relação a isso, mas muito mais agrega do que faz qualquer outra coisa, sabe? Porque cada um adiciona ali seu ponto de vista, sua vivência, sua
não sei, visão de futuro, inclusive, né? Assim, tem essa ideia de futuro. Eu tenho ideia de futuro com relação à minha vida, à minha idade, à minha geração, né? O pai tem a dele, a mãe tem a dela, enfim, e acho que isso agrega muito mais, né? Bom, deixa eu ver. De minha parte, olha só, talvez, Eric, essa é uma questão muito importante, mas eu estou tá passando um filmezinho aqui, né, de como que a gente lida com isso no mundo corporativo, né? Sabe que a gente sentado na cadeira de executivo na empresa, você tem que lidar muito com isso, né, nos dias de hoje, né? Olhar para o jovem e saber compreender, né, essa ansiedade, essa coisa de o mundo tem que rodar rápido e as coisas têm que acontecer já, tem a questão de linguagem, tem essa coisa, e pessoas mais maduras, né, mais sêniores, né, já num outro compasso, né, com uma outra perspectiva, e eu acho que assim, aprendi a navegar bem entre esses dois mundos, né, uma galera muito jovem lá, né, nós temos, talvez aí, viu, Fábio, 30%, 40%, por baixo, metade da nossa força de trabalho com 25, 26 para menos, cara, para você ter uma ideia, né? Uhum. Então, você consegue lidar com isso, né? Com tranquilidade, com serenidade, né? Mas aqui entre nós, né, e na comunicação com o mundo consumidor, eu tenho uma preocupação, e acho que aí a gente pode se ajudar, a Natália, principalmente, né? Com a faixa de idade dela, com a linguagem, né, com a abordagem, e também o próprio propósito nos ajuda muito. Vocês devem ter notícia de que a juventude ao redor do mundo está diminuindo o consumo de álcool, né? Uhum. Assim, no geral, né? Muitas empresas, né, que até então trabalhavam com uma carta reduzida no seu portfólio de soluções, né, com álcool, estão reduzindo a quantidade de álcool, estão oferecendo soluções sem álcool, né? Eu poderia citar várias empresas, inclusive nossos aqui. Aliás, no mundo do vinho, Fábio, não sei se essa notícia já chegou a você, nós temos várias iniciativas ao redor do mundo de vinícolas que estão olhando para o jovem que não consome mais álcool, que não quer, e está fazendo vinho sem álcool. Assim como surgiu... Isso de suco de uva. Oi? Eu também chamo isso de suco de uva. Vamos respeitar, né? Nunca vou chegar... É bom. Eu acho Gostei. É complicado chegar ali, né? Você não ter esse alquinho, né? Mas, por exemplo, os bebedores de cerveja falam assim, cara, tem a marca tal que chegou muito perto, né? Aquilo parece que eu estou tomando cerveja de verdade, e, né? Sem consumir, né? Sem ingerir álcool. Então, é um desafio para a gente. A sorte, tá? Viu, Eric? Nossa! Mas isso foi assim, involuntário. Eu juro que eu não pensei nisso na época. Mas o vinho branco é um produto mais fácil, né, de você colocar, por exemplo, numa roda de pessoas jovens do que o vinho tinto, viu, Fábio? Que o vinho tinto, você mesmo falou, ele é um pouco mais intenso, um pouco mais forte, né, tem um álcool mais pronunciado, dá uma sensação, né, às vezes, para quem não gosta, né, não muito agradável. Então, o vinho branco é mais fácil de tomar, mais leve, né, e a gente está cuidando muito do teor alcoólico, né? Mais chique, mais elegante. Mas enfim, seguindo nessa linha, e acho que quando a gente consegue associar o tipo de produto com o objetivo final ali, né, que não está associado, né, a uma visão de retorno sobre o capital investido, né, você consegue aliar isso, né, com uma visão de interesse, de preocupação com o entorno, acho que a gente consegue navegar bem. Nós temos que trabalhar um pouco mais isso na nossa comunicação, viu? Isso é um ponto que a gente vai ter que avançar, né? E acho que facilita o nosso acesso, a nossa interlocução com as gerações, né, não sêniores, né? As gerações abaixo da nossa idade de referência. E, por fim, eu quero dizer que tudo se resolve muito se você tem uma disposição para escutar, tá, Fábio?
não é possível você partir para uma convergência, né, para uma sensibilização, se você não escuta, né? Uhum. Muitas pessoas até estão desenvolvendo assim, você tem que ser para além ou antes do atributo da oratória, e você tem que desenvolver a escutatória, né? A capacidade de escutar as outras pessoas, porque isso facilita tremendamente, né, teu processo decisório, né, enfim, né, a tomada, né, de decisão aí, não sei, eu percebo dessa forma. Então, aprendi bastante a escutar as muitas gerações e, sobretudo, as mais jovens, e sempre pensando que a responsabilidade é sempre de quem está do lado de cá. Eu particularmente não Sente muito responsável. não passo isso, né, para as pessoas, né? A pessoa é radical, a pessoa, né, não tem muita negociação e tal, então você vai ter que desenvolver a sua arte de dialogar, de entender e talvez sensibilizar. Acho que Uhum. isso vai nos ajudar, né, com o nosso objetivo de estar perto, né, de todas as gerações, e tem a questão de gênero aí no meio também, né, facilita, tem uma pessoa de mais idade ali, tem a representante do gênero feminino, e tem a Natália ali, que é a porta-voz, né, da galera mais jovem. Então, até nisso a gente, né, como família, como projeto, acho que a gente pode se complementar, acho que é legal, né. Agora, deixa eu trazer aqui uma última pergunta, a gente já está chegando no nosso horário aqui, e que tem a ver com uma coisa que eu vi aqui. Uma pergunta que eu vou desafiar um pouco, no bom sentido, vocês, que tem a ver com rótulos sobre gerações, né? Eu comecei a escutar você, Enio, respondendo a pergunta, e falei assim, a gente tem que entender um pouco essa geração mais jovem, ansiosa, tal, e me parece que, se eu voltar à fita, que a gente não tem fita, mas se eu voltar à gravação aqui, parece que tem um consenso aqui entre as suas duas companheiros aqui de jornada, que a pessoa mais ansiosa não é necessariamente a mais nova, né? Então, assim, é interessante que, sem perceber, a gente traz rótulos, né? Sim, A sim. geração mais jovem ansiosa, a geração mais... E, de repente, tem uma pessoa mais velha que é ansiosa. Então, o meu convite para vocês, para a gente fechar aqui, na convivência entre vocês, gerações diferentes, na convivência com outras gerações, que rótulos sobre outra geração vocês gostariam de derrubar? Que muro é esse que ainda falta derrubar? Acabei de derrubar um aqui, brincando, né? Brincando Sim. sério, né? Que a geração mais nova toda é ansiosa. Então, não necessariamente, né? Às vezes você pode ser uma pessoa mais velha. Eu sou muito ansioso, por exemplo, também. Sim. Acho que sou mais ansioso que meu filho mais velho, não tanto quanto meu filho mais novo, que nasceu parecido com o pai, mas com meu filho mais velho eu sou bem mais ansioso, o que significa que eu tenho que tomar cuidado quando eu eventualmente nomeio a geração mais jovem como uma geração mais ansiosa mesmo, porque em casa eu também tenho um experimento diferente. E aí, que rótulo vocês acham que está na hora de derrubar sobre outra geração, que vocês escutam ou sentem, que não faz mais sentido na hora de olhar para pessoas de idades diferentes da nossa? Pensando sobre a fumacinha aqui. Eu penso, viu, vou começar aqui, né? Uhum. Acho que você deu talvez o exemplo mais contundente, né, disso, né, que a gente desenvolve muitas vezes impressões, né, e acaba repetindo, né, aquilo que é uma versão e querendo transformar, né, numa verdade. E aí o entendimento, a convergência, o convívio fica bastante complicado, né, você querer atribuir, né, um defeito, ou um não atributo, né, não vamos chamar defeito, né, acho que, né, um não atributo a alguém, né, só por causa que, né, a pessoa está situada, né, numa faixa de idade X, sei lá. Acho que, para mim, pessoalmente, talvez seja isso, né, pensar que em todas as idades, né, todos os comportamentos são possíveis, né, e a tolerância, acho que é o atributo-chave, assim, para a gente poder conviver de forma melhor, né, entre as várias gerações, as várias formas de pensar. Para mim, os problemas do mundo hoje passam por uma palavra-chave, chamada intolerância. Ela é política, ela é religiosa, ela é intolerância com relação a gerações, a escolha do modo de vida, né, sabe? Eu acho que é isso. Eu derrubaria, né, esse muro da intolerância, que é a causa grande, gigante dos problemas da humanidade hoje.
assim, na minha percepção, sem evidentemente uhum. querer absolutamente excluir, né, nenhuma outra razão pela qual a gente não poderia estar vivendo num mundo mais saudável, né, de compreensão mútua. Acho que é por aí. Vera? Estou pensando ainda, vou passar a palavra para a Natália, porque eu ainda estou pensando qual Não, tá muro. bom, a gente pode criar um quadro aqui, passa, repassa. Isso, boa. Então, passo a palavra aos universitários. Então vamos lá, passo a palavra. Nath, você não teve alternativa aqui. Não, né? Vai lá. Eu acredito que seria, ao meu ver, né, tem muito a ver com o que o pai falou, mas eu derrubaria assim, o muro do julgamento, sabe? Por que julgamento, assim, né? A gente fazer uma leitura do outro de acordo com a sua idade, ou enfim, com a sua geração, de que ou um é capaz, outro não é capaz, um é mais capaz, né? Sendo que eu acredito muito e vejo muito isso, tanto dentro da nossa atuação, quanto né, da minha atuação fora do nosso empreendimento, digamos assim, que, cara, é uma mistura de todo mundo, né? Assim, então, não dá para a gente querer construir algo, ou, enfim, pensar em construir algo julgando pela geração, né? Já que a gente está falando especificamente de geração, assim, né? Isso aqui não vai alcançar tal geração, isso aqui não vai alcançar tais pessoas por causa da idade, enfim. Não é assim, né, que funciona. Eu entendo que existe aí no mundo os estereótipos, né? E lógico que existe, mas não dá para a gente se pautar nisso só, sabe? E frear aí, no julgamento, na leitura, na pré-leitura, enfim, no pré-conceito, né? Antes de, sei lá, de expandir um pouco a cabeça e pensar que muito para além da própria geração ou da própria idade, né? A gente está hoje um meme básico, pô, 2025, sabe? A essa altura do campeonato a gente vai ficar nessa de julgar ou de achar que geração X, geração G, geração boomer não vai atingir tal coisa, né? Eles não são tanto de acessar a rede social, ou eles não são tanto de acessar outra rede social, ou, né, não são tanto de tomar vinho, por exemplo, né, coisa que acontece muito com a minha idade, por exemplo, né, com a minha geração. Não é tanto para a geração deles, enfim, por causa do... Não é assim que funciona, né? A gente tem que, acho que, pular passar por cima, de repente, né, do julgamento, assim. Muito bom. Eu concordo com os dois. Já entendi, mandou bem, hein? A gente falou sobre uma série de temas aqui, foi uma conversa leve, falamos de empreendimento familiar, falamos de vinho, falamos de propósito. Se vocês pudessem escrever um post-it, um post-it, hein? Não é um papel grande. Algo que vocês gostariam que, né, as pessoas que nos escutaram, nos assistiram, pudessem pregar na sua adega para lembrar do que foi essa conversa, que mensagem vocês escreveriam nesse post-it? E aí, só não vai valer assim, eu concordo com os dois, tá? Pode ser outra mensagem. Começa por ela, então. Não. Esse negócio de concorda é para buscar uma convergência, vê? Ela é Não, sábia. tá certo, tudo bem, mas eu estou dando o microfone está na minha mão aqui, eu estou dando uma regra aqui agora final para a gente fechar. Vamos lá. Ali, como eu vou fazer mais arbitrado aqui. Vamos começar deixar a Vera por último para ela poder pensar. Obrigada, Fábio. Mas vamos começar pela Nath. Nath, o que você gostaria de deixar nesse post-it aqui para as pessoas recordarem? O que eu gostaria de deixar que tenha uma experiência sensorial com o Enera. Ótimo. A Vera já furou a fila aqui, já disse a dica dela. E você concorda com ela, é isso que você vai dizer? Não. Eu tô criando ainda. Meu post-it estaria escrito isso. Tenha uma experiência sensorial com o Enera. Ele nasceu com um propósito. E qual é o propósito? De ajudar a comunidade de Urubici com todo o retorno financeiro que ele nos oferece. Bem,
toda a renda é revertida para a comunidade. Legal. Meu post-it ia ficar uma carta, mas... Eu imaginei. Mas tem post-it grande também, tem tamanho gigante. Tem, Enio, não e disse depois qual era o tamanho, né, Fábio? não disse um post-it. Enio, e daí vou deixar para a Nath, que ela A vai Nath matar está o final. desenvolvendo lá. Eu diria, viu, eu colocaria, né, um post-itzinho aí, diria que é um vinho que triplica o sorriso, viu, Fábio e Eric? É de quem consome, de quem usufrui e por consequência, por decorrência, né, de nós que produzimos o Enera. Bom, Eu colocaria, acho que um lembrete para a gente, né, para nós mesmos, assim, de sempre levar o amor que a gente tem de dentro da família para as outras famílias e para as outras pessoas, assim. Então, tanto o amor pelo vinho quanto o amor pela causa, né, que a gente abraça sempre, né? Então, da nossa família para as outras famílias, para as outras pessoas, enfim, sempre com muito amor e dedicação, né? família que Maravilhosos. trabalha unida, bebe unida. Permanece unida. E bebe unida. E bebe unida. E bebe unida. Boa, boa. Eu queria muito agradecer vocês, tá, pela participação. A gente está encerrando aqui, né? Sempre que a gente encerra o Age Free World, a gente gosta de destacar que convergências surgem, divergências surgem, mas quando a gente se encontra, não é sobre quem tem razão, né? É sobre as complementaridades e o quanto a gente é capaz de somar um no outro. E eu espero muito que esse papo que a gente bateu agora tenha somado para o nosso ouvinte, tenha somado para vocês, porque foi uma conversa super gostosa de ter. Então, muito obrigado de novo por terem aceito participar. E espero que, de alguma forma, quando as pessoas forem ouvir, né, esse episódio, e ver, né, possam, de alguma forma, também se sensibilizar no limite da sua capacidade, de pensar também no entorno, né, da sua atividade, né, quando se tratarem, sobretudo, de empreendedores. Eu acho que uma boa parte da solução do mundo para diminuir a dor das pessoas passa pelo esforço, né, das empresas, né, do mundo corporativo, já que os governos todos, né, têm dificuldade, né, como resultado que são dos CPFs, e as pessoas individualmente, né, não são dotadas das melhores condições econômicas. Acho que uma boa parte da solução, da redução da dor, passa pelo ambiente corporativo, e a gente está tentando, de alguma forma, dar o exemplo nessa dimensão aí, nessa perspectiva aí. Maravilha, que essa história possa inspirar também muitas outras pessoas a seguir por caminhos de convergência entre as gerações, mas sobretudo também de fazer algo em prol de outras pessoas que também precisam de ajuda. Obrigado mais uma vez, a família Enera, e obrigado também a quem nos acompanhou em mais esse episódio. Até logo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Isso aí.